Irmãos, eu quero então retomar nessa terça-feira, no nosso segundo capítulo, ou segunda parte do nosso tema proposto, a igreja que eu desejo ser. Terça-feira próxima passada, nós conversamos um pouco com a igreja, baseado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 42 até o 47, as características de uma igreja autêntica, de uma igreja verdadeira e de uma igreja que de fato cumpre aquilo que Deus estabelece por meio da sua palavra. E eu busquei trazer aos irmãos que uma das características da igreja verdadeira, da igreja que apregou a Cristo, não é a igreja que tem entretenimento. A igreja verdadeira não é a igreja que muda a sua estrutura geográfica, muda a sua arquitetura, mudam as cores de sua parede. Essa não é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, à luz da palavra de Deus, não é uma igreja que consegue fazer 4, 5, 6 cultos em um dia. Não que eu esteja aqui recriminando quem faz esse tipo de trabalho, não é isto. Mas esse não é o foco da igreja verdadeira. A igreja verdadeira também não é uma igreja pragmática. E o que significa dizer pragmático aqui? A igreja verdadeira não é aquela igreja que faz consultas às pessoas para verificarem o que elas querem ouvir. Qual é a qualidade do louvor e da liturgia que ela deve apresentar para agradar os seus frequentadores. A igreja verdadeira também não é aquela igreja que ignora a palavra de Deus em detrimento da quantidade de pessoas que ela pretende agregar. Aliás, nós estamos vivendo 2 grandes extremos a nossa geração, e esses 2 grandes extremos têm sido objeto de observação de muitos estudiosos da palavra de Deus. E quais são esses 2 extremos? A numerolatria, que é quando nós passamos a avaliar o crescimento da igreja pela quantidade de pessoas que ela tem. Isso tem sido um perigo. E eu me lembro na Bíblia de um homem, Davi, que resolveu, sem a autorização de Deus, contar e numerar o povo. Nós não fomos chamados para contar a quantidade de pessoas. Esse papel não é nosso. Nosso papel é de pregar o evangelho. Nosso papel é de combater o pecado. Nosso papel é de reafirmar os valores e as verdades bíblicas que são empíricas e que não podem ser alteradas. Então, no ambiente desta visão extremamente perigosa, né, da numerolatria, de dizer que a minha igreja é melhor porque o número de pessoas que lá frequentam é expressivo, é um perigo e um perigo crescente. Nós temos visto aí muitos movimentos que estão surgindo todos os dias, e um dos grandes propósitos e objetivos é trazer crescimento, mas um crescimento inchado, trazer um avanço que na verdade não produz resultado no dia a dia. São igrejas que crescem de forma extraordinária num tempo recorde, irmã Ana, mas elas são como aquela erva, aquela planta bonita que nasce. Nós estamos no mês da primavera, né? Que ilustração bonita essa, né? Você passa de manhã, eu passei domingo de manhã muito cedo para vir para cá, e nós vimos um pé de cerejeira. Aí eu fiquei impressionado, falei: Elaine, olha que coisa linda, o pé de cerejeira ali brotando. Mas quando eu voltei, já no outro dia, pela manhã, aquelas flores que estavam irradiando aquele pedacinho onde nós vimos o pé de cerejeira, já tinha muitas pétalas caídas. E assim é esse crescimento que não se sustenta, cujo alimento é duvidoso, cuja conduta de comportamento coloca a liberdade de fazermos questionamento. Cresce muito rápido, mas está inchado. Se espetar com uma agulha,
murcha e acaba. E aí nós vamos vendo que o número, ele não representa crescimento e saúde espiritual. O outro extremo é o extremo da numerofobia, aquele sentimento de que a gente não avança, de que a gente não cresce, e aí passa a começar a se questionar: por que nós não crescemos? E aí eu fico muito assustado quando eu vejo uma igreja em determinado ambiente, em determinado bairro, que você troca dirigente, coloca um, tira outro, tira um, põe outro, e a coisa não vai, não anda, porque não tem incentivo. Muitas das vezes não é só o dirigente que não tem o atrevimento de ser um arauto, de ser um anunciador, de ser um apregoador da palavra. A igreja também se autoacostumou, e nós somos práticos em transmitir responsabilidades, mas a responsabilidade de pregar não é minha, é do pastor. E o pastor diz: a responsabilidade de trazer ovelhas não é minha, é da igreja. E aí fica aquele embate, e a igreja acaba perecendo, as bocas de fumo vão crescendo, as lojinhas vão aumentando, os botequins vão crescendo, as famílias vão sendo destruídas, e no ambiente da numerofobia a gente fica acuado e não tem coragem de cumprir o papel para o qual nós fomos chamados. Então a igreja que eu quero ser, ou a igreja que eu busco e pretendo frequentar, é uma igreja que verdadeiramente ela tem que estar comprometida com o ambiente da palavra. E aí eu trouxe terça-feira próxima passada alguns exemplos baseados no capítulo 42 do livro de Atos dos Apóstolos, que mostra o surgimento da igreja primitiva num ambiente contraposto a tudo aquilo que se esperava naquele momento. Um ambiente em que os discípulos agora, como a gente viu lá no capítulo 1, estão saindo daquele episódio da ascensão de Jesus. Jesus é assunto aos céus, ele vai embora, e aquilo que ele falou em João capítulo 14 agora se consuma. Jesus preparou os discípulos para aquele momento, e a Bíblia diz que os 12 saem dali, eles vão lá para Jerusalém, e quando eles chegam em Jerusalém, eles sobem lá no cenáculo, e lá no cenáculo já tem 120 reunidos, e a Bíblia diz que eles oram e o Espírito Santo vem sobre eles. E é interessante isso, eu gosto desse texto, porque ele abre a minha mente, porque o Espírito Santo já estava na vida dos apóstolos, o Espírito Santo já fazia parte da vida dos discípulos de Jesus, mas uma coisa é o Espírito Santo estar morando dentro do nosso coração, outra coisa é o Espírito Santo presidir o nosso coração. Ele estava morando, mas ele ainda não tinha a liberdade de tomar conta de forma terminativa para, por intermédio dos discípulos, fazer morada e de fato usá-los com poder e autoridade. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, assim como Joel profetizou no capítulo 2, vem sobre aqueles homens e na forma de um vento impetuoso entra na casa e enche os discípulos de poder, e a Bíblia diz que línguas repartidas foram ouvidas entre eles. Há uma grande movimentação, um grande chamariz diante do cenáculo. As pessoas do lado de fora não estão entendendo o que está acontecendo do lado de dentro, porque esse é o ambiente. Aquilo que está acontecendo aqui só pode ser revelado quando a gente sair daqui, e quando a gente sair daqui, alguma coisa tem que acontecer lá fora. E aí alguns ficavam especulando lá fora, eles estão embriagados, estão cheios de mosto, mas aí o apóstolo Pedro, que agora tem o Espírito Santo como o Senhor absoluto da sua vida, sobe e começa a pregar, e naquele dia 3.000 almas aceitam ao Senhor Jesus, e a igreja começa triunfante ali. Vejam que a igreja começou com 12, pastor Davi Gregório, no cenáculo eles estavam em 120, mas depois da pregação de Pedro eles já eram 3.000, adorando e bendizendo o nome do Senhor, porque Deus faz isso. A igreja verdadeira não é a igreja que incha, a igreja verdadeira é aquela que faz crescer através do poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E aí nós vamos ver então que a igreja neste ambiente ela começa a crescer, e ela começa a crescer guardando princípios fundamentais. Por exemplo, se você olhar lá para Atos capítulo 1 verso 14, quem é que pode ler aí para mim Atos 1, 14?
A igreja começa a crescer com características muito peculiares de uma igreja que vai avançar. Atos capítulo 1, verso 14. Quem encontrou aí pode me ajudar lendo. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então a primeira característica que eu vejo da igreja verdadeira é uma igreja perseverante. Essa igreja perseverou. Essa igreja, depois de consolidada ali através da pregação de Pedro, de forma muito atuante, muito forte, ela traz como característica a perseverança. E a perseverança estava atrelada àquele sentimento de guardar os propósitos de Deus por meio da doutrina que os apóstolos iriam pregar. Se você olhar o verso 42 do capítulo 2, o texto vai começar trazendo uma rica informação para nós. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque é de grande importância para que a gente possa trabalhar o texto. Veja que o capítulo de número 2, verso 42, vai tratar exatamente o que a igreja estava fazendo no capítulo 1, verso 14. Essa igreja do capítulo 1, verso 14 é a mesma igreja do capítulo 2, verso 42. Enquanto no capítulo 1, verso 14, como leu aqui o nosso irmão Ronilson, verso 14, todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. É a mesma igreja que está aqui no verso 42 do capítulo 2. E perseveravam agora não só na oração, mas também na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja verdadeira é uma igreja marcada por unanimidade. Nós não estamos vendo uma igreja aqui dividida, nós não estamos vendo uma igreja partidária, nós estamos vendo uma igreja unânime. Começou com 12, no cenáculo era 120, agora eram 3.120 que estavam adorando. E a palavra unanimidade chamou a minha atenção, porque a unanimidade é sinônimo de união. A igreja estava cheia, a igreja estava cheia em todos os cultos, a igreja estava cheia em todas as reuniões. E quando a igreja se reunia, ela não se reunia para discutir as políticas públicas da cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que ela tinha propósito, ela estava reunida em oração, em comunhão, no partir do pão, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. A igreja verdadeira precisa voltar às suas raízes de propósito para a qual Deus nos chamou. Nós estamos vivendo um tempo tão estranho, meus irmãos, em que as pessoas têm perdido o senso comum e a responsabilidade que cada um de nós temos enquanto somos membros do corpo de Cristo. E aí eu tomo muito cuidado, porque terça-feira já fiz uma advertência. Aqueles que acreditam e saem por aí dizendo eu sou a igreja, nós não somos a igreja, nós somos parte da igreja, somos membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo, e precisamos entender que para a funcionalidade do corpo na sua totalidade, todos nós precisamos estar unidos no mesmo propósito. Veja a palavra unanimemente, não havia divisão, não havia separação, não havia boicote, não havia resistência, não havia truculência, não havia partidarismo. O que havia era comunhão, havia oração, havia o partir do pão, havia comunhão entre os irmãos. A igreja verdadeira precisa voltar às suas origens. Nós precisamos voltar à nossa comunhão, precisamos voltar ao ambiente da oração, precisamos voltar ao ambiente do louvor, precisamos voltar ao ambiente do quebrantamento, precisamos aprender a nos colocar um no lugar do outro e sentir a dor do outro, porque fazendo isso o nome de Jesus vai ser glorificado, e aí sim nós vamos cumprir o nosso papel. Então esta igreja, ela agora vai cumprir o seu papel, porque o papel da igreja não é outro senão anunciar as boas novas de Jesus. E a igreja que eu pretendo ser, ela é uma igreja que precisa estar voltada, ela precisa estar alicerçada, ela precisa estar firmada. Como dizem os neopentecostais, ela precisa estar aliançada. Não é com o sistema, mas é com Jesus, é com a palavra. Porque não são os movimentos carismáticos que vão atrair as pessoas. Nós, obreiros, precisamos tomar muito cuidado,
para que nós não nos auto-idolatremos. O que atrai as pessoas para a igreja não é a boa música que ela tem. Eu fico muito preocupado quando a gente começa a honrar muito aqueles que cuidam da música na igreja, daqueles que pregam bem e colocá-los num patamar que eles não deveriam estar, porque quanto mais a gente é honrado, mais a gente deve se humilhar. E o que nós estamos fazendo o inverso, nós estamos fazendo do nosso púlpito uma espécie de pódio, onde a gente separa as pessoas que vão vir. O preconceito não começa lá embaixo, começa aqui. Nós é quem avaliamos, e muitas das vezes avaliamos mal, quando vamos separar, quando vamos consagrar, quando vamos colocar alguém no ministério. Nós estamos muitas das vezes com a síndrome de Samuel, quando foi ungir Davi lá na casa de Jessé o belemita. Samuel estava muito focado naquilo que ele via pelo exterior, e ele tinha uma dedução racional e lógica. Ele sabia que Deus só poderia se prover de alguém que de fato tivesse condições de ocupar o cargo de rei. E o que é que se exigia para ser rei naquele tempo? Pelo menos duas coisas importantes estavam atrelados à característica daquele que deveria reinar sobre Israel dentro da perspectiva humana. Essa pessoa, ou esse pré-candidato ao reino de Israel, ele precisava ser alguém habilidoso em guerra e em batalhas. Imagina você colocar alguém para dirigir uma nação que não conhece os problemas da nação e que não tem o mínimo senso de responsabilidade, principalmente no que tange a defesa da nação. Então Samuel, quando ele vai ungir Davi na casa de Jessé, ele não sabe que é Davi. E por que ele não sabe que é Davi? Porque Deus não falou para ele que era Davi. Deus simplesmente falou para ele: enche o teu vaso de azeite e vai à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho me provido de um para ser rei sobre Israel. Qual foi a perspectiva de Samuel? Samuel sabia que Jessé tinha muitos filhos, ele tinha pelo menos 7 filhos, e Samuel sabia, conhecia, porque ele era profeta em Israel. Samuel estava todos os dias com Saul. Samuel conhecia o entra e sai do palácio. Samuel conhecia os soldados, e seguramente Samuel conhecia Eliabe, que servia no exército de Saul. É certeza que Samuel também conhecia Abinadab. É seguro que Samuel também conhecia Assamar. Quando Samuel chega na casa de Jessé o belemita, a história bíblica vai dizer que a cidade de Belém, irmãs, era uma cidade muito pequena, tinha cerca de 23, 24 casinhas, e todo mundo era conhecido. É tão verdade o que eu estou dizendo, que quando Samuel chega na entrada da cidade, tem um grupo de anciões conversando. Esse era o costume da época, esse era o costume. Os anciões se reuniam na parte da manhã e na parte da tarde para receber as demandas do povo. Era eles quem julgavam, era eles quem tratavam os problemas daquela sociedade correlata que ali estava. E a Bíblia diz que quando Samuel se aproxima, alguém grita entre os anciões: é de paz a tua vinda? E o Samuel diz: pode ficar tranquilo que é de paz, eu vim aqui sacrificar o Senhor. Era como Samuel estivesse dizendo assim: eu vim aqui participar do culto da Assembleia de Deus, aqui eu vim para o culto de ensino da palavra de Deus. Samuel não podia revelar, mas Deus já sabia o que ele ia fazer. Irmão, fique tranquilo, notinha de rodapé, como diz o pastor Isaías: fique tranquilo, porque Deus conhece a tua necessidade, e no momento certo Ele é poderoso para dar a resposta que você precisa receber. Eu gosto disso. A Bíblia diz que Samuel não pode falar nem para os anciões e nem para Jessé. E ele vai com aquele sentimento: eu vou abrir a minha botija de azeite, vou chamar o Eliabe, vou cumprir o meu papel e vou cair fora. Isso aqui é a minha mente rasa, fraca, sou fraquinho. Porque se Saul descobrir isso aqui, eu estou morto. Mas a Bíblia diz que quando ele chega na casa de Samuel, ou na casa de Jessé, a Bíblia diz que Jessé o recebe com alegria, parafraseando o texto, e ele faz um convite a Jessé. Ele anuncia a Jessé que ele vem sacrificar ao Senhor. Se prepare, se lave e vem comigo no sacrifício. E a Bíblia diz que ele então reúne Jessé com a sua família e pede a Jessé algo que é interessante no texto: reúna os seus filhos, porque eu preciso conversar com eles.
E aí Samuel faz Jessé tomar conhecimento. Qual era o propósito daquela visita? Os homens sabiam que quando um profeta era enviado para uma determinada missão, essa missão tinha dois extremos. Ou o profeta estava indo para abençoar, ou o profeta estava indo para repreender e trazer uma palavra e uma sentença para alguém ou para alguma coisa. Eles sabiam disso. E aí Samuel vai então olhar na mesa e ele vê os filhos de Jessé. E quando ele olha para o primogênito, a Bíblia diz que o coração dele se alegra. Eu estou parafraseando o texto. Eu fico pensando comigo que quando Jessé viu Eliabe entrando, ele já foi logo na botija e já destampou o negócio. Falou, eita, que vai ser mais fácil do que eu estou pensando. Mas aí a Bíblia diz que Deus fala no coração de Samuel, porque o crente verdadeiro, que pertence à igreja verdadeira, ele não se deixa levar por vento de doutrinas, por vento de espírito de enganadores, por vento de espírito de confusões. O crente verdadeiro, o crente que faz parte da igreja verdadeira, ele conhece a voz de Deus. A Bíblia diz que quando ele se prepara, o Espírito de Deus fala com ele, o que é que você vai fazer? E aí eu fico pensando no diálogo de Samuel e Deus em espírito. Eu vou ungir Eliabe. Está aqui o ungido do Senhor. Ó, formoso, de boa aparência, robusto, homem de guerra. Está no exército de elite de Saul. É o homem da infantaria. Só tem esse homem para ser rei sobre Israel. E aí o Espírito de Deus fala, mas não é esse, porque esse não é segundo o meu coração. Como diz assim, espera um pouquinho. E a Bíblia diz que Samuel fez passar os demais filhos de Jessé. Passou Eliabe, passou Samar e passou os outros filhos de Jessé. Até que Samuel olha e percebe que Deus não havia falado. Meu irmão, olha que privilégio que Deus nos dá. E o profeta então diz, capítulo 16 do segundo livro de Samuel. A Bíblia diz que Samuel faz uma indagação ao dono da casa. Acabaram-se os mancebos? E Jessé falou para ele assim, rapaz, tem um aí, numa linguagem bem rasa, mas ele não está no pacote. Porque se o senhor está procurando um rei, ele não tem perfil para ser rei. E é tão verdadeiro o que eu estou falando, que por não ter perfil para ser rei, eu não vejo nele perspectiva. Numa linguagem bem rasa para você entender. Para ele não ficar aí sem fazer nada, eu botei ele para tomar conta das ovelhas lá no pasto. Olhe para você, porque eu e você não tínhamos nenhuma perspectiva. Olhe para você. Nós não tínhamos nenhuma capacidade, nós não tínhamos nenhum mérito. Cada um de nós aqui tem uma história para contar. Cada um de nós teve um encontro específico com Jesus. E muitas das vezes o nosso passado não legitima e não nos dá a possibilidade de arrotarmos um sentimento de santidade. Infelizmente tem aqueles que ainda acreditam naquela ideia. Não, eu nasci num berço evangélico. Primeiro que isso é inanimado, porque berço não fala, berço não sente. Essa ideia de que filho de crente é crentinho, como filho de peixe é peixinho, isso é uma coisa da teologia pós-moderna. Quem quer ir para o céu tem que receber Jesus como Salvador, tem que pedir perdão dos seus pecados, se arrepender dele, para que tenha um nome escrito no livro da vida e possa fazer parte desse projeto chamado salvação. E aí a Bíblia agora vai nos mostrar a nossa condição, porque a fragilidade de Davi não dava a ele autoridade, condição ou perspectiva de ser rei, mas o Samuel estava cheio de autoridade de Deus. Ele diz, então faz o seguinte, manda chamar ele, porque nós só vamos sentar na roda da mesa para que comer depois que ele aqui estiver. Aí eu vejo, né, meus irmãos, eu conjecturo o texto, eu vejo Davi entrando, ele é o último a chegar. Fique tranquilo, meu irmão, porque a minha Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Na igreja verdadeira, ninguém rouba o lugar de ninguém. Cada um tem um chamado, cada um tem um valor, cada um tem um propósito, cada um tem um chamado, e o nome de Jesus é glorificado. Eu fico olhando e pensando comigo a cara dos irmãos mais velhos, e a gente vai ver isso lá na frente, porque eles ficaram bravos
Quando o menino aponta na porta, Deus fala para o Samuel: olha aí o rei. Hã? Ele? Porque tem uns irmãos que é assim. Não, mas ele não pode estar nessa posição. Não, você está doido? E se foi Deus que chamou ele? O que é que você tem que ver com isso? A igreja verdadeira é uma igreja caracterizada pelo ambiente da obediência. Nós precisamos entender o princípio da obediência. E no princípio da obediência, Deus chama quem quer, usa quem quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer, para glorificar e bendizer o seu nome. Não esqueça que por falta de matéria-prima, Deus usou a jumenta. Consegue entender isso? Eu fico preocupado com aquelas igrejas que tem uns irmãos que são insubstituíveis. Quero ver o que é que vai acontecer se eu sair. Vai acontecer que a igreja vai continuar marchando. Ai, como eu queria ter uns irmãos aqui, que eu queria enquadrar agora na palavra. Porque o púlpito não é lugar para fazer desabafo, para ficar batendo em ninguém, não. O púlpito é lugar para pregar a palavra. Eu quero ver quem é que me tira daqui. Me tira hoje, acaba o grupo amanhã. Não, não acaba não. Na igreja verdadeira, a presença de Deus garante a vitória. Porque Deus chama quem quer, quando quer, e usa como quer, a hora que quer, para glorificar e bendizer o seu santo nome. Eu posso ver a tua mão levantada? Fique tranquilo, meu irmão. Fique tranquilo. Então essa igreja, diga comigo, a igreja verdadeira é uma igreja que persevera. E persevera no que, irmã? Persevera na doutrina. Tome cuidado, meu irmão e minha irmã que me ouve, porque nós estamos vivendo um tempo perigoso. Um tempo em que a palavra de Deus tem sido substituída por mantras, por mensagens de autoajuda, por pregações que são construídas no ambiente do egocentrismo humano e que visam massagear o ego das pessoas. As pessoas não querem mais ser confrontadas pelo poder da palavra, porque esta palavra é como uma espada de dois gumes. Ela tanto corta para um lado como ela corta para o outro. Da mesma forma que ela está alcançando você aí, ela está me alcançando aqui também. O que é que caracterizou a igreja de Atos dos Apóstolos como uma igreja autêntica? Não foi a qualidade da sua música. Não foi um ambiente arquitetônico onde eles se reuniam. Não era a beleza do templo. Não foi a qualidade dos cultos que eles tinham, porque isso é importante, mas não é suficiente. Não foi só a sua organização, porque o texto vai trazer lições riquíssimas aqui sobre o ambiente da organização. Porque uma igreja verdadeira, ela cresce. Mas ela cresce de forma arregimentada. Ela cresce de forma natural. A igreja verdadeira não precisa de fermento. A igreja verdadeira não precisa de manobra. A igreja verdadeira, pastor Juscelino, não precisa de esquema. A igreja verdadeira não precisa ficar contando, falsificando milagre, contando mentira em cima do altar. Tem que falar. Aí eu vou para a igreja lá, porque lá a igreja tem milagre. Aonde você estiver, se você tiver fé, tem milagre. Porque o Espírito Santo não é patrimônio da placa de igreja de ninguém. O Espírito Santo é uma pessoa que habita no meu e no seu coração. Se você tiver obediência e permitir que Ele more no seu coração. Agora o Espírito Santo não vai cair nesse engodo, não. Você quer que o Espírito Santo more de aluguel na sua casa? Ele está fora. O Espírito Santo não quer morar de aluguel no coração de ninguém. O Espírito Santo não quer morar de aluguel em igreja de ninguém. O Espírito Santo quer um coração quebrantado, um coração contrito e quebrantado. Diz a Bíblia através do salmista que Deus não rejeita, louvado seja Deus. Então esta igreja era uma igreja que caracteristicamente ela guardava a doutrina. E o que é a doutrina?
A doutrina, no sentido mais claro da palavra, é um conjunto de regras, um ajuntamento de ensinos que resultam na manifestação de comportamento de um grupo. Quando o texto no verso 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, o que Lucas está escrevendo aqui é que eles foram atraídos pelos ensinamentos de Jesus, agora consolidados e anunciados pelos apóstolos. A igreja que surge agora no capítulo 2, não é uma igreja que é resultado de falsos milagres. Essa igreja do capítulo 2, verso 42, cuja perseverança é demonstrada como característica primária dela, ela é resultado dos testemunhos. O poder de Deus sobre a vida dos apóstolos. A perseverança e a alegria da igreja que havia sido revestida pelo Espírito Santo. E o ambiente da palavra que era apregoado dioturnamente, traziam a convicção de que eles não poderiam se apartar uns dos outros. Por isso que o verso 42 começa dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só que coisa interessante, eles estavam tão impactados pelo poder que a palavra produzia, que os ensinamentos que os apóstolos produziam, através das pregações e das manifestações inspiradas pelo Espírito Santo, que era como se eles estivessem dizendo: nós não queremos sair daqui, nós vamos ficar aqui, nós não vamos embora. E aí a ideia era essa mesmo, porque me parece que terminava o culto, eles não iam para casa, e aí eles pegavam o pão e partiam ali mesmo eles oravam, ali mesmo eles cantavam, ali mesmo eles adoravam a Deus e glorificavam o nome do Senhor. A igreja não deve ser ambiente de disputa, a igreja não deve ser ambiente de briga, a igreja deve ser um ambiente atrativo, onde a gente tenha prazer de estar aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Quando a igreja se torna um peso para mim, de novo esse culto, meu Deus, 2 horas de culto, como se nós estivéssemos fazendo um sacrifício de estar aqui. Nós roubamos a legitimidade da igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela deve nos atrair. O ambiente do culto deve nos envolver. Eu fico pensando comigo, irmã Luciana, que eles entravam porta dentro. E a glória era tão grande que eles diziam assim: eu não quero sair daqui. E aí Lucas escreve no verso 42, eles perseveravam. Eles estavam firmes. Mas estavam firmes no quê? Na doutrina dos apóstolos, na palavra que eles pregavam. Mas eles também estavam firmes na comunhão. A palavra original, Maurílio, dessa palavra comunhão é koinonia no grego. Comunhão. E é interessante que na comunhão, no ambiente da comunhão, Wesley, a comunhão, ela não tem, ela não faz acepção de pessoas. Na comunhão todos nós somos iguais. Se você tem e eu não tenho, você que tem divide comigo. Porque esse é o resultado. Isso aqui não é socialismo, não. Isso aqui é comunhão, isso é koinonia. Se você está triste, eu vou abraçar você, vou me colocar no teu lugar e vou transmitir para você um pouquinho da alegria que eu tenho, e junto em comunhão nós vamos vencer e cantar o hino da vitória. Então eles estavam unidos, perseverantes na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas eu preciso caminhar, porque o texto não só diz que eles eram perseverantes,
Porque a palavra perseverar aqui é permanecer com frequência. A doutrina dos apóstolos era o ensinamento acerca da pessoa e dos milagres que Jesus havia produzido. Mas essa igreja não era só marcada pela perseverança que nutria as pessoas. Essa igreja se tornou conhecida, irmã Janete, porque ela se tornou uma igreja apta na habilidade de orar. Eu volto a insistir na minha fala, eu sei que o Wesley vai botar isso aqui na internet. A igreja verdadeira não é a igreja, irmão Lomanto, que faz mega shows. Não tenho nada contra. A igreja verdadeira não é a igreja que traz o pregador A ou o pregador B. A igreja verdadeira, ela não é resultado daquilo que o cantor fulano de tal ou a banda fulano de tal pode produzir no ambiente do culto. A igreja verdadeira, pastor Aguinaldo, ela é caracterizada pelo ambiente de poder. E só tem uma forma da igreja manifestar poder. Ela precisa orar. Esta igreja se tornou a igreja exemplar, o modelo de igreja que eu preciso e desejo ser, porque, entre outras coisas, esta igreja priorizou a oração. Eu levo isso para a nossa vida pessoal, a vida subjetiva. Se você priorizar a oração na sua vida, você vai ver que as coisas vão ser diferentes e vão acontecer de maneira diferenciada na tua existência enquanto estiver aqui. A tua capacidade não é resultado do seu conhecimento. A capacidade de trabalhar no mundo espiritual não está atrelado ao número de diplomas que você tem na parede, não, e também não é medida pela sua conta bancária. Mas se tem uma coisa que o mundo espiritual respeita, é o crente que ora, porque o crente que ora, ele não vive na dependência daquilo que ele vê, ele acredita naquilo que ele crê, e quem crê, esse é o exercício básico da fé, capítulo 11, verso 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e portanto é a prova daquilo que não se pode ver. Quem ora consegue enxergar além da parede. Perseveravam, diga comigo, perseveravam na doutrina. Diga aí, não abra a mão da palavra. Que geração é essa, pastor Davi Gregório, o senhor que prega em tantas igrejas aí? Em que a palavra vem sendo substituída por livros de autoajuda. E os crentes não têm maturidade e não têm discernimento para perceber que estão frequentando uma seita. Ô pastor, mas isso é muito pesado. Não, não é pesado não, é verdade. Como é que a gente identifica uma seita? É fácil. Toda igreja, ou pelo menos aquele ambiente que diz ser uma igreja, que não tem esta palavra como regra básica construtiva da sua fé, mas que usa elementos, literaturas, simbologias que anulem a eficácia dessa palavra, elas não são verdadeiras, elas são seitas. Toda igreja que não reconhece Jesus como único e suficiente Salvador, como mediador entre Deus e o homem, mas atribui aos santos criados no imaginário humano, dentro dos conceitos filosóficos, dando a eles a legitimidade que eles não têm de, entre outras coisas, perdoar pecados, fazer intercâmbio entre o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Essa não é uma igreja verdadeira, é uma seita, porque a igreja verdadeira, ela não está baseada naquilo que os apóstolos contavam acerca das suas experiências, mas ela estava baseada e ela foi constituída
vida através dos milagres realizados por Jesus. Os apóstolos reuniam a igreja para dizer: Jesus é o Senhor dessa igreja, Ele é resultado nós somos resultado do sacrifício dele no partíbulo da cruz. Os discípulos testemunhavam isso. Nós vimos ele chegar, 3 anos e meio ele ficou conosco, e nós vimos ele subir para o céu, e ele falou no capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou e vou vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Então a doutrina estava baseada na palavra, na confirmação de que eles deveriam perseverar, porque o Jesus que foi iria voltar para buscar a igreja. E eu estou aqui nessa noite dizendo a você que o Jesus que foi, ele vai voltar para buscar a igreja verdadeira, para buscar a igreja verdadeira. Tome cuidado com as igrejas fake. Está tão bonita essa palavra agora, né? A igreja fake. O que é a igreja fake? É a igreja que idolatra o homem e coloca Jesus na cadeira de espera. Eu contei para vocês uma experiência. Não sei se contei aqui, mas se já contei, vou contar de novo. Eu trabalhava no campo de Osasco, e num grande congresso de jovens, às 5 horas da tarde, portanto 2 horas antes de começar esse grande evento que parava a cidade, o famoso Congresso da Umado. Era um congresso que tinham tantos jovens que a igreja, até pelo espaço geográfico que tinha, não comportava. Então a prefeitura já por anos, não sei se hoje ainda o fazem, mas até o tempo em que lá estive, eles faziam, todos os anos. A prefeitura do município autorizava a igreja a ocupar aquele espaço do ginásio José Liberati, para que pudesse ser feito o congresso. E como era um congresso que reunia muitas pessoas, estou sentindo aqui um pouquinho de retorno. Essa igreja, ela conseguia reunir um número muito expressivo de jovens. Mas naquele ano nós não sabemos o que houve, não me lembro agora com exatidão se nós estávamos no ambiente político, mas o fato é que, faltando 2 horas para o início da abertura do congresso, que era numa sexta-feira, os dirigentes da igreja recebem na sede da igreja em Osasco um oficial de justiça com um mandado de citação liminar. E nesse mandado de citação liminar, o juiz da comarca, por provocação do Ministério Público, que entrou com uma ação civil pública em desfavor da igreja, concedeu uma liminar proibindo que o evento fosse realizado nas dependências daquele ginásio. Para acabar de apertar o negócio, 5:30 da tarde começou a chover. Então agora nós tínhamos 2 problemas. O primeiro problema é que a gente não tinha onde botar o povo. O segundo problema é que os ônibus precisavam chegar, deixar o povo e ir embora porque a rua era estreita. E o terceiro problema é que depois que os ônibus deixassem, a gente não tinha onde colocar o povo, não podia deixar o povo entrar. E aí o desespero apertou. E corre para lá e corre para cá, e alguém teve uma ideia de procurar numa igreja muito conhecida na cidade, e por ela eu tenho grande respeito, embora não concorde com algumas de suas práticas. E isso sou eu, estou falando eu, até porque eu tenho responsabilidade que isso vai para a rede social. E quando eu trago esse exemplo aqui, não é no sentido de denegrir, mas de trazer um alerta a você. Tome cuidado com o tipo de ferramentas que você está trazendo para prestar o teu culto.
A igreja verdadeira, ela se caracteriza por aquilo que está na palavra. Doutrina dos apóstolos. Diga comigo, doutrina dos apóstolos. Não tem exagero. O que significa doutrina dos apóstolos? Pregue a palavra. Não fique inventando moda. Eu nunca vi na Bíblia, nos quase 30 anos que eu vou fazer de ministério, nem no Velho, nem no Novo Testamento, os interpeladores ou aqueles que fizeram uso da palavra, usando de estratégias humanas para convencer os seus ouvintes. Todos eles, quer seja no Velho como no Novo Testamento, e o maior exemplo é Jesus, foram pessoas humildes. Foram pessoas que, embora em lugar de proeminência, nunca perderam a característica da humildade. Por que a gente está inventando moda agora? Por que para chamar as pessoas a gente tem que fazer show pirotécnico? Por que para atrair o povo a gente tem que colocar a luz preta, vermelha, apagar, fazer como se fosse um ambiente de danceteria? Não, pastor, porque nós temos que ganhar essa geração. Isso é mentira. Porque o que convence não é a música, o que convence não é a tua voz, o que convence não é o teu conhecimento, o que convence não é a tua liturgia, o que convence é o Espírito Santo. Não tire o papel do Espírito Santo de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o pecador entra aqui, quem convence, a pregação pode ser bonita, o pregador pode ser bom, mas se o Espírito Santo não falar, não acontece nada. Quem fala é Ele, quem convence é Ele. Aí arrumaram uma igreja. E aí foi aquele Deus nos acuda para direcionar o povo do ginásio para a igreja. E foi dando certo. Mas deu 8 horas da noite e o culto ainda não havia começado. Porque tanto o líder geral da mocidade como o pastor da igreja não havia ainda chegado. Estavam lá no ginásio tentando buscar lá o remanescente, para não deixar ninguém para trás. Porque a igreja verdadeira não deixa ninguém para trás. Dá uma olhada aí para o irmão que está do teu lado e diga: a igreja de verdade. Diga para ele, não tenha medo, não, diga: a igreja de verdade. Não deixa ninguém para trás. E aí eles ficaram lá, irmã Marilene. Ah, vem aqui. O fato é que eu cheguei primeiro. E eu cheguei, fiquei ali tentando, de camiseta ali, tentando juntar o povo. E aí chega o pastor da nossa igreja. Olhe para mim. O pastor da nossa igreja chegou, e ele chegou radiante, e ele já chegou olhando no relógio, né? A paciência já tinha ido embora. Meu Deus, o culto vai terminar que hora? Vamos começar esse culto, e já dando chinelada em todo mundo. E no púlpito, irmã Ana, tinham várias cadeiras uniformes como a nossa. Mas no centro havia uma cadeira maior. E nós percebemos que o púlpito estava já lotado dos nossos obreiros e dos obreiros daquela casa, como era natural. E eu olhei e eu vi que o pastor daquela igreja já estava lá. Aí eu pensei comigo, né? Mente rasa, né? Que eu sou rasinho. Falei: nossa, que honra. Eles cederam a igreja toda mesmo. Olha, até a cadeira do pastor eles deixaram para o nosso pastor, e o meu pastor fez a mesma leitura. Pastor Márcio Verguiniano, filho do saudoso pastor Lupércio Verguiniano. E o pastor Márcio chegou já marchando lá, e vamos começar o culto, quando ele olhou para a cadeira, ele não pensou 2 vezes, sentou na cadeira. Quando ele sentou na cadeira, de cara já levantou uns 4 obreiros e foi para cima dele. E aí eu não entendi nada, mas eu também fui. O que é com o meu pastor? Está pensando o quê, rapaz? E aí o irmão falou assim para ele: pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus, o senhor não pode sentar aqui. Falei: mas essa cadeira não é para mim? Não é para o senhor, não. Ué, mas se não é para mim, é para quem? É para o anjo. Até a ficha cair, foi um Deus nos acuda. Não, diga misericórdia mesmo. A cadeira era para o anjo. E aí nós fomos entender que na liturgia daquela igreja, nos cultos realizados, essa igreja está lá até hoje, aquela cadeira era designada para o anjo. Se fosse numa outra ocasião, desinformado, o camarada talvez saísse de lá de uma forma mais
adequada. Mas nós conseguimos ali naquele momento ajustar a coisa, e aí arrumaram uma cadeira e colocaram de lado, e o pastor sentou ali e começou o culto. E eu não sei, se você perguntar como é que terminou, eu também não sei, porque eu fiquei tão impactado com aquilo, que toda a alegria de querer adorar a Deus, e eu estava preocupado era com o anjo, para ver se o anjo não ficou chateado com a gente, do pastor ter sentado. Não, vocês estão rindo, mas isso é uma verdade. Então preste muita atenção, porque nós estamos vivendo um ambiente regrado. E olha que eu não saí do verso 42. Hoje eu estou falando da segunda parte da igreja verdadeira. A igreja verdadeira é uma igreja que se consigna na doutrina e na oração. Você quer saber se a igreja é uma igreja de verdade? Veja se essa igreja ora. Qual é o grande desafio da nossa geração agora? É convencer os crentes a orarem. Fale que vai ter um churrasco aqui no final de ano. E diga que nós vamos fazer o churrasco e todo mundo vai comer à vontade. Vai sair gente pelas galerias pelo ladrão, vai sair gente lá pela porta do fundo. Mas chame a igreja numa segunda-feira com a temperatura de 8 graus para menos, ou sensação térmica de 5, e diga: nós precisamos correr e colocar a cara no pó para ver se ainda tem esperança. Vai aparecer o Pedro, porque o Tiago e João vai dizer que perdeu a hora, e assim vai dizer que levantou, e levantou com o pé só e caiu da cama, porque essa é a geração que nós estamos vivendo. E aí a gente vê tanta igreja. Eu não estou pregando contra as igrejas não, porque Jesus mesmo falou que aquele que não é contra nós é por nós. Eu estou falando do ambiente da igreja verdadeira. Qual é o tipo da igreja que você pretende ser? Você pretende ser a igreja que todo mundo conhece, a igreja que é igual a todo mundo? Ou você quer ser uma igreja diferenciada, não só na sua liturgia, porque se tiver oração, a liturgia é diferente, se tiver oração, o louvor é diferente, se tiver oração, a palavra é diferente, se tiver oração, a glória de Deus desce no ambiente e papai passeia na casa. Quantos podem levantar a mão para dar glórias ao nome de Jesus? Então diga comigo: a igreja verdadeira é uma igreja firmada na doutrina dos apóstolos. É uma igreja construída no ambiente da oração. O que significa uma igreja que ora? Uma igreja que ora é uma igreja que tem poder. E o que é o poder? O poder é um atributo da autoridade. A autoridade é de Deus, mas a manifestação do poder é o resultado do milagre que é operado. A autoridade não é tua não, meu cara. A autoridade é de Deus na tua vida. Por isso que a gente tem algumas dificuldades de entender, por exemplo, quando o camarada quebrado sobe aqui, Deus usa. Mas Deus não está preocupado com o quebrado. Deus está preocupado com a palavra dele, que tem autoridade. E pela autoridade da palavra, ele manifesta o poder. Então fique tranquilo, porque se o vaso for quebrado, Deus é poderoso para ajustar com ele depois. O que interessa não é a exterioridade do vaso, mas é o que ele está carregando. Se tem autoridade e poder, a igreja vai ser reconhecida como característica de uma igreja verdadeira. Quer ver uma coisa? Dá uma olhada para mim. O que acontece quando eles oram? Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, verso 1. De cor e salteado. Quem pode ler aí? Lê aí. Aleluia. Capítulo 3 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, a 9, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro:
não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha que coisa linda. Características da igreja verdadeira. Uma igreja que guarda a palavra. Como é que nós estamos guardando a palavra, hein? Esse é o desafio que nos confronta nesta noite. Nós temos sido ouvintes ou praticantes? Pergunte aí para o irmão que está do seu lado respeitosamente. Na igreja, diga para ele, na igreja. Diga para ele, olhe para ele, seja a boca de Deus agora. Diga assim para ele, dá um sorrisão para ele. Terça-feira fria, diga aí para ele, na igreja de Jesus. Você tem sido ouvinte ou praticante? É uma pergunta que tem que fazer a gente refletir. Porque existe uma diferença entre ouvir e escutar. Não é nem praticar. Jesus conta isso na parábola do semeador. Jesus confronta os discípulos. Porque Jesus está ensinando lá os discípulos. Ele está ensinando os obreiros dele, não é o povo, não. Jesus estava querendo tirar uma chinela 44 para tratar da incredulidade deles. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, irmão Carlos, vocês são tudo desocupados. Ô pastor, mas Jesus, não, ele não falou isso aqui é da minha cabeça. Vocês ficam pensando que as coisas são assim. Sabe por que esse povo está sofrendo aí? Porque eles ouvem, mas eles não escutam. É por isso que os fariseus os escravizam com dogmas e com uma teologia fracassada, que está baseada nos princípios da legalidade, a escravidão da lei. Então não adianta, porque eles estão acostumados todos os sábados de manhã ir na sinagoga para ouvir a palavra. Mas a palavra que eles ouvem não faz efeito neles, porque eles só estão ouvindo. Mas a vocês foi dado o privilégio não só de ouvir, mas de também escutar. Então tome cuidado, não se impressione com o público. Verifique de fato o que é que você está fazendo no culto. Porque se você vier no culto da igreja verdadeira para ouvir, você vai ouvir. Mas você vai sair da mesma maneira que você entrou. Mas se você veio na igreja verdadeira para prestar o culto, eita meu Deus do céu. Antes de você botar o pé aqui dentro, você já recebe a alegria do Espírito Santo. E como resultado, a igreja, diga comigo, a igreja verdadeira produzirá sinais. Lê para mim o verso 43 do capítulo 2. E vamos avançar que eu quero terminar agora. Aleluia. Em cada alma havia temor. Para um pouquinho. A igreja verdadeira, ela não produz medo. Medo é resultado de tremor. Quando eu estou com medo, eu fico, ó. Percebam que Lucas não fala que a igreja verdadeira tinha tremor. Ela tinha temor. Temor é sinônimo de respeito. Continue lendo. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então uma igreja verdadeira que tem a doutrina e que ora, ela produz sinais visíveis. Diga comigo, a igreja verdadeira. A igreja verdadeira. Que ouve a doutrina. Que ouve a doutrina. E que anda na oração. Que anda na oração. Ela produz sinais. Ela produz sinais. Verdadeiros. Verdadeiros. No mundo físico. No mundo físico. Então veja que o temor desta igreja. Meu Deus do céu, eu não quero entrar nessa seara. Cadê a nossa reverência? Aleluia. Pastor Carlos, o senhor que é meu co-pastor aqui, cadê a nossa reverência? Cadê quem precisava estar aqui para ouvir isso?
Que você está pregando e o camarada está mascando o chiclete, está atendendo o telefone, está mexendo em partitura, está conversando com o outro, está na sonoplastia, está tomando ar. Eu não sei o que aconteceu, que nós estamos vivendo uma geração dos crentes sedentos. Eu sou da proposta das próximas igrejas que nós construirmos, colocarmos um embebedor individual em cada banco. Porque se você vai no shopping, você não para 10 vezes para tomar água. Se você vai numa viagem, você não para toda hora para tomar água e para ir no banheiro. E por que na igreja nós estamos levando as coisas desse jeito? Por que na igreja, quando termina o culto, a gente tem que contratar um grupo de pessoas para ir sair recolhendo? Agora mudou um pouco, porque eu peguei fases em que você passava a mão embaixo do banco, tinha uma coleção de chiclete, do chiclete ping-pong, que eu masquei muito, as cáries acabaram com meus dentes. Porque é só isso que serve. E para colar debaixo do banco da igreja, para depois dar trabalho para a gente para arrancar. Aonde está o temor? O salmista diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Esse ambiente é um ambiente que deveria ser sagrado, não porque ele é sagrado na concepção racional do nosso entendimento. Ele deveria ser sagrado porque aqui nós deveríamos reconhecer que o Espírito de Deus se manifesta. E o Espírito de Deus é ordeiro. O Espírito de Deus não habita onde tem bagunça. O Espírito de Deus não habita em ambiente faccioso. O Espírito de Deus não habita onde tem partidarismo. O Espírito de Deus procura uma igreja verdadeira, coração limpo, coração contrito. A gente deixa as amarguras do lado de fora e entra aqui com o coração desarmado, e aí o Espírito Santo opera em nós. Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos apresentando, irmão Aurilécio, a igreja profetizada por Malaquias. Nós estamos oferecendo o culto que Malaquias, que Deus, através de Malaquias, combateu. Eu não quero esse culto de vocês, não. Esse culto xoxo. Porque, irmão, pensa num povo. O crente era o povo de Israel. Pensa num povo ordeiro, com as coisas do culto, era o povo de Israel. Parece paradoxal o que eu estou dizendo. Mas pensa num povo preguiçoso para adorar a Deus. Então, para justificar que eles estavam agradando a Deus, eles estavam todo sábado na sinagoga, todas as convocações e assembleias eles estavam presentes, mas sabe como é que eles iam? Eles iam amarrados. Sabe como é que eles levavam a oferta? Da pior qualidade. Porque eles iam o exemplo naqueles que lideravam. Então eu tenho feito uma advertência aqui aos meus pares que sentam aqui comigo, e todo dia eu lembro os irmãos, não é porque eu sou chato e sou melhor do que ninguém, porque muitas das vezes eu sou pego na minha própria fala, mas aqui não é ambiente para a gente ficar conversando. O irmão está falando e o outro está conversando, jogando conversa fora. Pelo amor de Deus, irmão, esse ambiente é um ambiente do culto. Quando você estiver no culto, abra a sua boca somente para adorar a Deus. Se você não tiver o que fazer, fique quieto em nome de Jesus. Mas não deturpe o ambiente do culto, porque deturpar o ambiente do culto é tirar o temor. E o que significa tirar o temor? É tirar o respeito pelo ambiente sagrado. E Deus quer santidade neste ambiente. Deus quer santidade. O culto não começa aqui, o culto começa na tua casa, meu filho. Quando chegar na igreja, não vem com esse negócio que toda hora quer ir no banheiro, não. Hoje já não dá mais para controlar o Caleb, que ele está maior do que eu. Mas quando era pequeno, o chicote estralava. Vai no banheiro uma vez. Pai quer ir no banheiro. Vai 2 vezes. Na terceira já ia pela orelha. Mas eu também não estou dizendo que você tem que pegar o teu filho e ficar batendo nele. Você tem que ensinar ele. Você tem que conversar com ele. Você tem que dizer para ele que nesse ambiente ele tem que ter reverência. E a reverência está atrelada a esse comportamento. O que é que gerou sinal nessa igreja?
Diga comigo, palavra. Não, eu vou repetir a pergunta. O que é que gerou sinal nessa igreja? Primeiro, diga comigo, palavra. Depois, oração e reverência. O verso 43, irmão Ronilson, vai me ajudando aí. Em cada alma. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor e tem uma vírgula. Tem. É para você parar. O versículo não começa assim dizendo que haviam sinais que se faziam pelos apóstolos. É o contrário. Em cada alma havia temor. O sinal está condicionado ao respeito que eu tenho ao ambiente do culto. Eu vou repetir: os sinais, prodígios e maravilhas estão condicionados ao ambiente de respeito que eu tenho do culto. Aí o espírito maligno pega alguém, como não tem temor, não tem respeito, aí fica todo mundo olhando. O que é que vai acontecer? Qual é a cena do próximo capítulo? Meu Deus. Essa é a realidade da igreja de hoje. A igreja brasileira precisa voltar aos seus princípios. A igreja brasileira precisa continuar orando, ela precisa voltar ao ambiente da oração. Nós precisamos parar de ficar inventando culto. Nós ficamos inventando culto, campanha, ajuntamento, trabalho, e eu acho que tudo muito produtivo para envolver as pessoas, mas o que promove o crescimento e saúde espiritual da igreja é a palavra e a oração. Vamos voltar para o ambiente da oração e nós vamos ver Jesus curar, vamos ver gente vomitar câncer aqui, vamos ver as pessoas entrarem aprisionadas e saírem libertas, vamos ver Jesus curando. Eu fico impressionado, a gente vê as pessoas saindo e entrando e saindo do mesmo jeito, e o Espírito de Deus, eu fico pensando comigo que ele fica lá olhando. Eu estou aqui esperando, eu tenho autoridade, tenho poder para fazer o milagre acontecer, mas depende da tua vontade, da tua manifestação. Como é que o Espírito de Deus pode operar num ambiente onde não se respeita o ambiente do culto? Eu repito, como é que o Espírito de Deus pode operar num ambiente onde no ambiente não se respeita o ambiente do culto? Diga comigo aí agora, irmão Ronilson. O que acontece depois que eles fazem aqui? Em cada alma havia temor, e o que mais? E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Veja que o resultado da oração não limita a atuação do poder de Deus. Eles não faziam alguns milagres, poucos milagres, muitos, o que nos dá a ideia de continuidade. A palavra muitos aqui nos dá a ideia de continuidade. Todo culto tinha um milagre. O culto que não tinha milagre não era culto. Meu Deus. Nós devíamos nos preocupar com isso, irmãos. O culto em que uma alma não aceita Jesus não é culto. O culto em que alguém não é confrontado e quebrantado pelo poder da palavra e se joga diante do altar não é culto. O culto em que o demônio entra, assiste o culto, levanta a mão, dá glória a Deus e continua escravizando a pessoa não é culto. No culto verdadeiro há milagre continuado, há sinais continuados, há manifestação do poder de Deus através da palavra. E a gente tem que tomar cuidado para não ficar orgulhoso, achando que a gente é alguma coisa. Então eu quero terminar a minha fala dizendo nesta noite: a igreja que eu quero ser, a igreja que eu quero pertencer, é uma igreja que preze pela palavra. Não despreze a palavra. Coma a palavra. Por mais simples que seja aquele que estiver detendo ou apregoando a palavra, receba na simplicidade. Porque na simplicidade, diz o hino, que ele possui as nossas almas. Não é no muito falar. Jesus não precisa de grandes movimentos para operar. Numa simples palavra. Assim como ele disse para a mulher Cirofenícia: ó mulher,
grande é a tua fé. Vai embora, a tua filha já está liberta. Eu acho interessante a conjugação do verbo. Vá lá. Quando você chega lá, espera um pouquinho, dá 7 voltas no umbral da porta, coloque 10 copos com água em cima do rádio, em cima do Salmo 91. Não, eu não estou dizendo nada, mas são instrumentos e crendices que a gente adota ao sistema do cristianismo pós-moderno e, não, você tem que pegar aquele óleo lá, sabe aquele apóstolo que foi lá em Israel? Mas qual é a diferença do azeite que está lá em Israel para esse aqui? Aliás, azeite para mim só serve para 2 coisas, para salada, que eu gosto muito, não é? E para colocar em cima do arroz. A unção não está no óleo. A unção está na tua vida. Aliás, a palavra unção é a definição e a junção de 2 palavras. Unção e outros não são. Se o óleo pode ser de Israel, pode ser de Samaria, pode ser de Gilgal, pode ser, me diga aí, de Betel, pode ser de onde for. Se não tiver na vida do camarada que vai pegar isso aqui e colocar sobre o enfermo, preste atenção no que diz o texto de Tiago, capítulo 5, verso 14. Aqui não é mensagem de internet não, meu caro, aqui eu leio Bíblia. Se há alguém entre vós doente, verso 14, chame os presbíteros da igreja e ore ungindo com azeite em nome do Senhor. Olha o que é que vai dizer na sequência. E a oração da fé, a oração da fé, a unção é uma prática para designar a manifestação do poder, é o sinal visível, você coloca, mas não é o óleo que vai salvar, o que vai salvar é a unção que está sobre a mão do presbítero que vai impor. A oração da fé salvará o doente, se ele tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Que conversa que é essa? Quer colocar a arca da aliança? Que a arca da aliança é lá no tempo de Davi, irmão, deixa a arca lá. Não, vamos trazer um chofar. Vamos tocar a buzina em Sião. Não, irmão, toca a buzina aí pregando o evangelho. Vá para o trem tocar a buzina em Sião. Vá lá para o trem. Dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Toque a buzina em Sião. Anuncie aos moradores da terra, pregou, incomode. Mas não invente, não traga instrumentos para o ambiente do culto, cuja a responsabilidade a palavra não impõe. O que traz mensagem, o que traz sinais, o que traz milagres continuados é a pregação autêntica, a exposição da palavra cristocêntrica. Promova Cristo, que Ele cresça e eu diminua, que Ele cresça e eu diminua. Promova Cristo, ore a Deus, abra o teu coração e tenha temor, porque aí você vai ver Deus fazer milagre no nosso meio e o nome de Jesus vai ser glorificado. Pastor, qual é a receita para um verdadeiro avivamento? E aqui eu termino, pode ficar de pé. Qual é a receita para um verdadeiro avivamento? Receita eu não tenho, mas eu tenho uma sugestão. Olhe para o teu irmão e diga para ele: coma muito a palavra. Diga para ele: se alimente da palavra. Diga mais alto: se alimente da palavra. Ore muito, ore muito, ore muito, ore muito. E tenha temor. Tenha temor. Escute, irmãos. O temor aqui não está colocado em termos de medo. Embora, quando a gente se apresentar na casa do Senhor, a gente tenha que ter esse sentimento. Porque o medo aqui ele não é negativo. O medo aqui ele está colocado no ambiente de reconhecer que o que nós estamos fazendo aqui é sagrado. Então esse temor, ele não deve ser demonstrado aqui. Sabe, com todo respeito, irmãos, que eu sou meio jocoso, né, para aplicar esses negócios. Mas não é a sua carinha de piedade. Que o problema não é o que está do lado de fora.
A questão é o que está do lado de dentro. Esses dias eu vi um pregador dizendo, olha a que ponto chegou. Que quando o corpo morre, a alma morre. Ele esqueceu que está lá, acho que é 28:10 de Mateus. Que Jesus diz assim, vocês não devem temer o homem que mata o corpo. Vocês devem temer a Deus. Que além de matar o corpo, pode matar a alma e mandar ela para o inferno. Que nós possamos entender que a característica da igreja verdadeira é e continuará sendo a base da palavra autêntica e verdadeira, a palavra cristocêntrica, a palavra que promove a Cristo e aniquila o homem, a palavra que promove o nome de Jesus e coloca o homem na condição onde ele deve estar. Quando você vê alguém se colocando acima da palavra, caia fora, corra, fuja, porque essa igreja não é uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira dá primazia à palavra. Quando você estiver numa igreja que não se der primazia para a palavra, corra dela. Pregue a palavra, ore bastante e tenha temor, e o resto Deus vai fazer através das nossas vidas. Eu posso ouvir um amém?